Então vamos falar um pouquinho de GitHub. O que é GitHub? Bom, GitHub é uma plataforma online na qual a gente pode colocar os nossos repositórios, tanto projetos open source quanto projetos privados. Então, esse aqui é o site do GitHub. A diferença, afinal, entre Git e GitHub é que o Git é a ferramenta que a gente usa para gerenciar nosso repositório através do terminal, através do nosso próprio computador. E o GitHub é o site onde a gente coloca os nossos repositórios, onde a gente contribui para o open source, onde a gente pode seguir outros desenvolvedores. Ele tem uma pegada social, então você pode ver o que as pessoas estão fazendo, pode comentar no código delas. É como se fosse um Facebook para código. Não dá para comparar muito assim, porque tudo acontece ao redor dos repositórios, né? Mas enfim, dá para fazer uma pequena comparação. Assim como existe o GitHub, existem outras plataformas, como o Bitbucket, por exemplo, que também faz exatamente o mesmo papel, né? Você coloca os seus repositórios lá, outras pessoas contribuem, seria basicamente o servidor que a gente estava comentando agora há pouco. Tá joia? A gente pode fazer uma comparação assim, para entender a diferença entre Git e GitHub, tá? Eu já vou até fazer um disclaimer que assim, não é uma comparação justa, mas, enfim, foi a melhor comparação que eu consegui fazer. Então você imagina que você vai fazer a produção de um vídeo, né? Você precisa de um editor de vídeos, você vai editar um arquivo de vídeo, né? Então você precisa de um arquivo que você coloca dentro do editor, e aí você vai gerenciar esse projeto, depois você exporta esse vídeo para um formato de vídeo que as pessoas consigam assistir, e aí você sobe para o YouTube, né? Para que outras pessoas consigam acessar e assistir. O Git seria o equivalente ao editor, tá? Só que ele não edita nada, né? Ele gerencia. Ele gerencia o nosso repositório. E o nosso repositório seria mais ou menos o equivalente a um arquivo de vídeo. E depois a gente sobe para o GitHub. Tá? Então seria assim, o Git está para o editor de texto, assim como o repositório está para o arquivo de vídeo, é assim como o GitHub está para o YouTube. Né? Esse é um jeito fácil de entender a diferença, mas essa comparação não é 100% fiel. Primeiro porque o equivalente do editor de vídeo talvez fosse o editor de textos. Né? Mas se a gente encarar o repositório como um projeto mesmo, não como código, faz um pouco mais de sentido. Mas enfim, no YouTube você apenas consome o vídeo, né? Você não contribui para o vídeo, enquanto que no GitHub todo mundo colabora. Então, não é exatamente a mesma coisa, né? Outra coisa é que no YouTube você coloca o vídeo final. Já no GitHub a gente está constantemente alterando o repositório. Tá? Então, como eu falei antes, não é uma comparação ideal, mas foi uma forma que eu encontrei de explicar a diferença entre Git e o GitHub. Tá? Git é a ferramenta, GitHub é o site, a plataforma online onde a gente coloca os repositórios. Bom, voltando para o GitHub aqui, essa aqui é uma página do site deles. E para colocar os seus repositórios lá, você precisa criar uma conta. É bem simples, você escolhe o nome de usuário, o seu e-mail e sua senha, essa tela aqui, e pronto. E aí depois você precisa configurar. Tá? Essa documentação aqui, que foi de onde eu tirei esse print, esse screenshot, vem desse link que está aqui embaixo. E esse link, na verdade, todos os links que eu estou mostrando estão no PDF, tá bom? Então não precisa se preocupar, tem tudo lá no PDF. Nesse passo aqui é justamente onde você configura o seu nome de usuário, tá? Então você vai precisar rodar esse comando no seu terminal para definir o nome que você quer que apareça nos commits. E, enfim, é tudo bem simples de fazer, mas se você tiver alguma dúvida, me pergunta no Slack depois que eu ajudo. Tá joia? Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui do Alan. Alan, ou o Alan, desculpa, não sei como é que pronuncia seu nome. No GitHub, eu consigo deixar um projeto oculto, eu tenho que colocar tudo no GitHub e fica público. Você pode deixar ele, a gente chama de repositório privado. O único detalhe é que é pago. Você tem que ter uma conta paga no GitHub. Hoje custa $7, 5 ou 7, acho que é 7. $7 por mês, e aí você consegue colocar seus repositórios privados, tá? E é ilimitado. Você cria uma conta lá, $7 por mês, você consegue colocar quantos você quiser. Se você não quiser fazer isso, você coloca repositórios open source, e aí todo mundo pode ver, tá? E aí o Diego aqui respondeu exatamente isso. É isso aí, Diego. A resposta tá certa. Enfim, aí tem diferentes tipos de planos, na verdade. Esse de $7 é o mais básico e é meio que a conta pessoal, né? Se você tiver uma conta de empresa, aí você consegue criar seus times, aí, enfim, você tem uma série de recursos a mais, aí o GitHub tem planos mais caros, né? Porque aí é a empresa que vai pagar, enfim.
ou cliente, né, dependendo do caso. Enfim, primeiro passo foi criar a conta, segundo passo foi rodar esse comando aqui no seu terminal para definir o nome, e o terceiro passo, esse aqui, que é autenticar no GitHub a partir do seu Git, né. Então tem duas formas de fazer isso, via HTTPS, que é o método recomendado, ou via SSH, sendo que tanto nos artigos que eu escrevo quanto o GitHub é recomendado o SSH, né? Acho que todo mundo recomenda, não tem por que não usar. Ele é mais simples, você não precisa fazer um passo extra que é configurar as chaves SSH, enfim. Mas eu acho que como muita gente ainda usa o SSH, que era o padrão antigo, o GitHub ainda mantém as duas formas funcionando. Então, fica aí com você para decidir, mas eu recomendo usar HTTPS. E a mesma coisa que eu falei antes, tá? É bem tranquilo fazer essa parte, mas qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no Slack que eu ajudo sem problema. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre empresas e projetos que usam Git e GitHub. Então tem aqui algumas empresinhas pequenas aí, né? Google, Facebook, Microsoft, Twitter. Enfim, sinceramente é difícil pensar se tem algum projeto open source relevante que não usa Git. Sinceramente, tem um projeto que é open source, que ele não é tão grande assim, ele está no Bitbucket, que é o SQLite, que é um banco de dados que é usado no iOS, pelos aplicativos do iOS, é utilizado como padrão pelo Rails. Enfim, é um banco de dados baseado em arquivo, ele é bem simplesinho. E eu não sei porquê os caras colocaram ele no Bitbucket e não no GitHub. Mas enfim, nem é um projeto tão grande assim, né? Com exceção dele, todos os outros projetos que eu conheço, 99% dos mais relevantes, usam Git e também estão no GitHub. Então, alguns exemplos aqui. O kernel do Linux, né, que é a peça fundamental, a peça principal do Linux, tá no GitHub, usa Git, como eu falei antes. Né, o Git foi basicamente criado para servir o kernel do Linux. E ele também está no GitHub. A Swift, a linguagem de programação criada pela Apple, ela também é open source, também está no GitHub. A linguagem Ruby, o framework Ruby on Rails, também está lá. O framework JavaScript chamado React, está muito famoso, está muito na moda, digamos assim, mas é excelente. É criado pelo Facebook, também está lá. Editores de texto como o Atom e o VS Code da Microsoft, ambos estão lá. Eu não coloquei nenhum exemplo do Google aqui, mas o Google Chrome, se eu não me engano, está lá também. O Google Chrome, que tem a versão Chromium, que é a versão open source dele, que é basicamente os fundamentos do Chrome, ele também está lá. E provavelmente tem muito mais outros projetos do Google, provavelmente o Angular tá lá, enfim, vários outros projetos. E também tem um que é bastante curioso, né? O próprio Git, ele é iniciado via Git e ele também tá no GitHub. Eu acho bastante curioso isso. Enfim, vamos lá. Lembra que eu mostrei que os commits no terminal aparecem dessa forma aqui que eu mostrei agora há pouco, né? Que eles aparecem aqui com os asteriscos e tal. No GitHub é assim que eles aparecem. Tá? Eles aparecem por linha, né? E aqui você tem a descrição, você tem esse check verdinho ou X tem a ver com o CI, que é um sistema de testes para ver se o build, né? Se a verificação dos testes passaram ou não. Você tem a data, quando ele foi comitado, você tem o autor, você tem o hash ali do commit ali na frente, né? O código do commit, a identificação. E, enfim, aqui você pode ter uma lista de commits. E deixa eu abrir no navegador, a gente dá uma... Eu explico melhor, dá um zoom pra parecer legal aí pra vocês. Enfim, aqui a gente tem os commits, tá? E cada um desses aqui é um link. Então se eu ao clicar em um desses commits, ele mostra o que foi alterado. Então aqui, por exemplo, ele tá me falando que nesse arquivo travis.yaml, ele alterou essa linha aqui. Então quando tá verde, significa que essa linha foi adicionada. Quando tá verde um pouquinho mais forte aqui, ele tá mostrando que essa linha saiu e essa aqui entrou, né? No caso, ela simplesmente foi adicionada essa parte aqui, que é o 5.2. Então, foi isso que foi alterado. E deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui também foi só modificado. Mas quando ele tá só vermelho, significa que a linha foi removida, tá? Então são essas duas cores, e aí às vezes ele mostra dessa forma aqui, né? Com
um verde um pouco mais destacado para a gente entender exatamente o que foi mudado de uma linha para outra, tá? Enfim, e aí, aqui a gente consegue navegar pelo código. Por exemplo, se eu abrir aqui o arquivo, sei lá, meu Jamfile, consigo ver o código do Jamfile. Se eu abrir, sei lá, o arquivo de licença, tá aqui o conteúdo do arquivo da licença. Tá certo? Bom, alguém tem alguma dúvida até aqui? O Padua mandou aqui, o GitHub foi criado com Rails, né? Sim, foi criado com Rails, ele usa Rails até hoje. E é isso, o pessoal de lá faz bastante palestra, faz bastante podcasts, eles acho que tinham ou têm um podcast, enfim. Mas eles falam bastante de como que é as ferramentas por trás do GitHub. Mas enfim, é um fato curioso bacana, né, que ele é feito em Rails. Tá, agora tem outra pergunta aqui do Marcelo. Ah não, desculpa, ele tava só respondendo o Alan. Ah sim, boa dica do Marcelo. Uma plataforma similar ao GitHub que tem um projeto privado é o Bitbucket. Ah, você mandou Gitbucket? Esse eu não conheço. Eu conheço o Bitbucket. Deixa eu até abrir aqui. Que é da Atlassian, eu não sei como é que pronuncia a empresa. Tá, ele era bem mais feinho antes, agora ele tá com uma interface bem legal. Enfim, não fica devendo muito pro GitHub. Apesar que eu ainda prefiro o GitHub. Provavelmente por hábito, assim, porque eu tô mais familiar. Ah, tá, o Marcelo falou que é Bitbucket mesmo. Legal, boa dica, Marcelo.